tô quebrando por dentro e você não vem reparar. Eu tô perdido no tempo, eu tô quebrando. E essa foi Por Dentro, que você pediu algo diferente. Ela é no meio do trabalho, que ainda tem, o do bem ainda traz essa coisa do começo do trabalho, que é o samba rock, que é o funk e tal. Esse é um funk meio rock and roll, e é uma música que não tem essa... Por isso que eu digo que a coisa está realmente caminhando para uma coisa mais plural, né? Culpa minha. Paulo Germano, Oi, Roberto. psicólogo, Isso. sociólogo. Diga-nos, com a sua expertise, qual a importância do lugar para a construção dos seres que somos? Oh, meu Jesus Cristo. Eu tava tão quietinho ali do outro lado, né? Mas, bom, obrigado, né, por estar aqui, por estar nesse espaço maravilhoso do Artivistas, do lado de dois grandes artistas pesquisadores da cidade, né? Bom, o lugar, não é como não... tem um escritor que eu gosto muito, que é um escritor inglês chamado Lawrence, que diz que todo lugar tem uma alma. A alma dos lugares. Bom, nós estamos do lado de dois artistas que compõem a alma de Fortaleza, né? O seu trabalho sobre os centros, fotografias, tudo isso. Como a gente pode encontrar essa questão da alma dos lugares, qual a têmpera de um lugar, não é? Qual é a alma, como é que a arte constrói esse lugar dos vários encontros. Você estava falando do samba rock, né? Uhum. Esse lugar das misturas, né? Me parece que isso compõe um pouco com o que é a alma do nosso lugar aqui, né? E acho que talvez até mesmo é bem o símbolo do que é o Artivistas, né? A possibilidade de fazer essas misturas, né? Não é o samba, não é o rock, é alguma coisa que passa entre esse samba e esse rock, né? E que sabe, sei lá, o que é que pode vir a ser, né? Então, nesse sentido, a arte, ela possibilita que a gente vá fazendo esses encontros, né? De ritmos, de percepções, de imagens, né? Do que estava ali, do que não está mais, né? De uma fábrica para um shopping, para um outro universo. Então, me parece que a experiência artística possibilita a gente pensar, experimentar, pensar e vivenciar essa dimensão do que é a alma de um lugar. Você enxerga essas artes mobilizando-as, a partir do teu olhar sensível de quem estuda e quem percebe essa sociedade como um lugar e não mais como um espaço do qual a gente passa? Meu trabalho como professor, né, principalmente na área da psicologia social, o contato com a arte foi muito porque ele é um elemento que ajuda a gente a entender um certo arranjo das formas de sentir, das formas de pensar, das formas de se expressar, de usar a linguagem. Então, o que eu posso dizer assim de Fortaleza, né? Fortaleza como uma capital, como uma cidade de milhões de habitantes, é muito marcado por uma faceta bem que a gente chamaria da indústria cultural da cidade, não é? Dos nichos específicos, né? Então, me parece que nisso aí ela não destoa das grandes cidades do Brasil e até mesmo do mundo, que tem esses nichos específicos de certas formas de fazer arte, do que tem que tocar, do que não deve tocar. Assim, certas formas de sentir, de pensar, de ver. Então, outras formas de fazer música, de fazer arte, de fazer passar imagens, percepções, afetos, vão romper com esses lugares estabelecidos de um certo tipo de arte que tem que ser feita, uma arte de entretenimento, né? Ou seja, eu posso me entreter, eu posso ouvir, eu posso balançar, eu posso dançar, e ao mesmo tempo aquilo vai sacudir mais do que simplesmente essa questão catártica, né, de dançar, mas vai me fazer pensar, minha busca perceber diferente. A minha busca é essa, você pode entreter e sensibilizar, né, e afetar, e fazer pensar. Sim. Né? Nem sempre dá certo, às vezes mas o experimentar... São experimentações. A jornada é muito importante. Né? Esse é o encantamento específico da arte, essa capacidade, né, de juntar uma série de pessoas, não porque elas têm algo em comum, mas
Porque não tem, né? Porque é exatamente o que eu vou fazer uma mistura. E o que você busca? Nossa, será que... A gente entende que o teu lugar também é uma arte. Existe muito essa coisa hoje do professor show, né? O centro das atenções. Eu tento não ser isso, né? Eu tento ficar num lugar imperceptível, porque deve ser... Quem é o centro ali é do que a gente está falando, dos pensamentos, das ideias, dos fatos, né? Que arrastam esses pensamentos e ideias dos autores, dos escritores. Então, se eu, por exemplo, numa disciplina quero fazer estou trabalhando com as questões da construção cultural de certas formas de ser, por exemplo, masculino, feminino, né? Que é um tema caro da psicologia social, né? O que são esse mundo do masculino e do feminino? Aí eu vou trabalhar com eles textos da Clarice Lispector, e é algo que eu gosto muito, que eu faço, né? Que eu já trabalho já há mais de 10 anos, me interesso por essa escritora, pelo modo com que ela refaz essas experiências do masculino e do feminino. Então eu vou trazer aquele texto, ler com eles, né? Deixar a escritora falar acima de tudo. Quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também pequenas histórias. Meio que construir um filme ao vivo, né? É uma plateia que está ali o tempo inteiro, né? Você vai encontrar com ela semanalmente. Bom, aí vai ter uma hora que vai parecer com casamento, aí vai brigar, vai Então não é ter filme, afetos. É seriado, né? É seriado, é verdade. É um seriado. Tem temporadas, né? Com várias temporadas. Já estou indo aí para a 15ª temporada. Que delícia. E rola qualquer coisa da Clarice, só porque o nome da minha gata é Clarice Lispector. E eu acho que todo mundo aqui gosta muito dela. Compartilha algo dela com a gente? Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Um livrinho que eu escrevi sobre a Clarice. Livrinho nada, um livrão. E foi na época do mestrado. É muito acadêmico, tá? Leiam a Clarice. Depois vocês podem ler isso. Então, nesses dois contos, né, nessas duas narrativas, a gente trabalha a experiência do feminino que a autora está trabalhando, né? Então, são as narrativas de duas mulheres, Ana no conto Amor e Carla no conto A Bela Fera e a Ferida Grande Demais, que, vamos dizer assim, num certo sentido, desmontam o lugar que a mulher ocupava naquele momento ali. São contos dos anos 60 e dos anos 70, que são muito marcados por essa desfazimento, né, dos lugares tradicionais do feminino e do masculino, do que se esperava da mulher. Né? Então, essas personagens, elas estão constantemente, né, foi isso que me interessou na pesquisa, no livro, né, como essas personagens estavam constantemente desmontando esses lugares típicos da família patriarcal, da ideia da mulher como o destino materno. Né? Então, as personagens claricianas, Paixão Segundo GH, Água Viva, vão ser marcados por essa trajetória de desmontagem disso, sabe? Sempre marcados por uma certa decepção amorosa. Vocês vão ver que são personagens que estão se rompendo com o mito do amor romântico, né? Também é uma outra, né, ruptura bastante concreta que a gente vive já há uns 50, 60 anos, que é a desmontagem desse mito, Quando eu digo mito, não digo que é uma mentira, né? Dizendo que é uma forma de narrar o que é o encontro daqueles sujeitos, né? Uma forma de narrativa que talvez não seja mais tão interessante para as formas de construção desses relacionamentos entre homens e mulheres, não é? Então eu trabalho isso, né? Faço tentar ver como essa escritora é poderosa, como a maneira com que ela trabalha a linguagem, a matéria-prima do escritor, que é a língua, né? Como ela faz aquela língua frequentar lugares que ela não frequentava antes, né? Assim, afetos, percepções. Então a gente tenta trazer isso para os alunos, né? Tenta trazer isso para dentro da sala de aula, para a experiência do pesquisador também é muito importante. Você entender como a arte, ela possibilita você entrar nesse universo da composição daquele autor e das várias linhas que vieram a compor aquele universo criativo dele. Ou a Carolina Maria de Jesus, você vai ter também uma escritora que eu estou trabalhando agora, né? Que publicou suas narrativas, né? Na verdade foi descoberta por um escritor, não é? Que depois o Quarto de Despejo, que é o grande livro dela, né? Essa narrativa de testemunho do que era aquela miséria da vida da favela, né? A fome. Então quando você pega a literatura dela, que vem de um outro lugar que é muito diferente da Clarice. Clarice era uma mulher, vamos dizer assim, classe média, muito bem estabelecida. Bom,
teve uma trajetória que é tipo, a mulher casa com um homem, o marido dela era embaixador, então tem toda essa ideia dela ter seguido, né, ter feito essa coisa de seguir o homem e depois volta para o Brasil nos anos 60, já não mais casada, e aí vai ter toda essa experiência, ela vai se traduzir de alguma maneira naquela literatura, naquele modo de fazer, né, de escrever e de colocar afetos nisso, né? Assim como o Quarto de Despejo vai traduzir, vai colocar pra gente na língua, né, essa experiência, como a Carne de Jesus coloca, a experiência da fome terrível, avassaladora. Então, num certo sentido, eu gosto de pegar esses escritores para que as pessoas possam ter contato com esses afetos e como a arte transmuta isso, né? Carolina é uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914, e em São Paulo ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel, e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros, e nesses cadernos ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que virou um best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Eu tive uma experiência com a Clarice, assim, bem nada a ver, assim, tipo... tem um ator daqui de Fortaleza que eu gosto muito, vou dizer o nome dele só no final da história, que ele tem uma tatuagem no braço que... Por muito tempo eu pensei que era uma frase budista e tal. Na época eu tava flertando assim, bem de leve com o budismo na minha vida, né? Eu sou ateu, um ateu assim, bem não praticante, mas enfim. E aí eu jurava, pô, essa frase no braço desse cara apareceu assim, faz sentido, né? Então a frase era viver incômodo. Até que um belo dia eu peguei e tava comentando, e tal, vocês conhecem o Yuri Yamamoto e tal? Aí não conheço, quem é Yuri? Não, Yuri é aquele que tem aquela tatuagem, aquela frase budista no braço. Eu não tô lembrando que aquela frase. Alguém chegou e falou, cara, essa frase é da Clarice. Puxa vida. Pois bem, foi aí que eu resolvi ler o Água Viva. E eis que depois de uma tarde de Quem Sou Eu, e de acordar a 1h da madrugada em desespero, eis que às 3h da madrugada eu acordei e me encontrei. Eu fui ao encontro de mim, calmo, sereno, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso. Eu sou eu, você é você, é lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei ao certo o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto, olha pra mim e me ama. Não, tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo. Que maravilha, a gente tem um escritor que a gente chama pelo primeiro nome, né? Não é? Sim. Isso dá uma intimidade terrível, né? Você parece que convive com ela. Então, viver é um incômodo, né? Viver tem algo que martela, não é? Que é um constante desfazer de territórios e se reinventar, né? Me parece, então, que o artista, ele é um cara meio que incorporou isso para a vida dele, né? Ele tem que ser meio mutante, né? Constantemente. Vamos perguntar pro Pedro? Vamos lá. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem na realidade que ela existe em volta delas, da dificuldade do povo da favela. Aí eu gosto de mostrar isso para as pessoas em volta, refletir com o olhar dela através do meu, entendeu? Para trazer para elas essa dificuldade que a gente vive, essa dificuldade que a gente passa, e através disso poder abrir a mente, poder olhar para essas pessoas, para nossa arte, para nossas coisas, valorizando mais, com os olhos diferentes. É a minha realidade que eu enxergo, as dificuldades que eu passo, de poder
tá ali matando um leão por dia, de sobreviver, das pessoas que vê, mas não entende, não valoriza. Aí eu gosto de passar isso na arte através de cores, misturando cores para poder instigar o pensamento da pessoa, a atenção, através de detalhes, de riscos, de personagens também, tipo negros, uns desenhos psicodélicos também, que aí a pessoa pode entender o que tem dentro do artista, aquele turbulhão de pensamento, aquela monte de dificuldade que você tem na cabeça, porque você sonda isso tudo, filtra e transforma ali em arte para a pessoa bater o olho ali e ter uma viagem mesmo, né? O que é que a pessoa pode aprender com isso, melhorar com isso, como é que pode, tipo isso mesmo, de através da minha realidade, da minha vida, eu poder estimular pessoas a enxergar o que eu enxergo através da arte, entendeu? Por exemplo, eu peguei cédulas de dinheiro e risquei ela todinha, desenhei, fiz a arte. Isso pra muita gente fala, cara, tu é doido, moço, tu riscando em dinheiro, isso é proibido. Se você tira, assim, da percepção comum, né? Você desfaz aquela percepção comum, você coloca em linhas, cores, né? Formas. Alguma coisa que a pessoa não esperava ver ali, não esperava ver daquela forma, naquele lugar, né? Eu acho que a arte de rua, acho que ela ganha muito dessa... Ela acompanha essa revolução da arte, né, de não querer ficar enclausurada dentro dos lugares, né, pré-determinados para ela ficar. E o grafite, ela vai exatamente tornar a cidade, toda superfície, né, é passível de ser estética, né, é possível de que formas passem ali que antes não passavam e que você nem imaginava. Você passa do lado de um muro, aquele muro está lá para delimitar um espaço privado, aquele muro serve para isso. E você chega lá e diz, não! Esse muro não serve só pra isso. Coisas a gente faz que a pessoa meio que vive numa bolha social e não entende o que a gente quer falar, o que a gente quer explicar. Lembro que tinha umas escrituras, tinha uma pessoa que colocava um monte de frases assim, a exemplo do Gentileza, no Rio de Janeiro. Né? Hoje em dia eu nunca mais vi, eu acho que pintaram tudo, né? Pequenas mensagens desfazendo nossas percepções, né? Ele colocava umas frases soltas assim, muito interessantes, edificantes, mas do mesmo jeito que na música da Marisa Monte pintaram tudo de cinza, pintaram tudo de branco lá, né? Gente, se você deixa, eles levam o programa, né? De fato. Como esse papo tá super cueca, eu vou sentar aqui, o Nico vai fazer um som. Ótimo, muito melhor. Como bem disse o Barão Vermelho uma vez, não sei se a intenção era essa, mas pense e dance. Não é porque você está sacudindo o esqueleto que você tem que parar de pensar. Senso crítico tá aí pra gente usar. Consciência também. Linda de viver, de se ver passar, faz o céu se abrir, tempo parar. Certa timidez pode se notar, um mistério em si pra desvendar. Lá vem ela, enfim, a moreníssima que entra no salão e de imediato chama toda a atenção. Discretamente, sem ninguém mais perceber, de longe já me manja. A moreníssima que invade o salão e de imediato causa tanta comoção. Bem que podia me deixar ver o olhar por trás daquela franja. Linda de viver, de se ver passar, faz o céu se abrir, tempo parar. Certa timidez
cima que entra no salão e de imediato chama toda a atenção. Discretamente, sem ninguém mais perceber, de longe já me manja. A moreníssima que invade o salão e de imediato causa tanta comoção. Bem que podia me deixar mergulhar por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ver o que há por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ser a mulher. Pam, pam, pam. Pam, pam, param. Pam, pam, pam. Pam, pam, param. Par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 
sempre comigo. Não liguem pra desafinação, isso aqui tem muito amor. Comprei pra minha filha. E quando eu precisei, que eu tive uma crise horrível de hernia de disco, eu usei esse violão porque ele era mais leve e eu tô muito feliz de estar usando ele aqui, perto de você, Gustavo, e de todos vocês. Muito obrigado. Tchauzinha!